Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. A Coreia do Norte divulgou as imagens do teste do míssil que sobrevoou a ilha japonesa de Hokkaido ontem de manhã. O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, acompanhou o lançamento e manteve o tom de ameaça contra os Estados Unidos. Quem tem os detalhes para a gente é a correspondente Sandra Coutinho, fala com a gente de Nova York. Oi, Sandra. O regime norte-coreano divulgou essas imagens e fez também um comunicado sobre esse lançamento, né? Pois é, Leila, boa tarde para você também, para todo mundo. Olha, vamos falar primeiro das imagens, né? Que como sempre é aquela superprodução da TV estatal norte-coreana, né? Com vários ângulos mostrando o lançamento do míssil Hwasong-12. Um míssil de longo alcance, né? Que foi lançado na última quinta-feira pelo nosso horário, sexta-feira de manhã pelo horário asiático. Caiu a 2 quilômetros de Hokkaido, que é uma ilha que fica no norte do arquipélago japonês. Hwasong voou a uma altitude máxima de 770 mil metros e percorreu 3.700 quilômetros, ou seja, teria alcance suficiente para atingir a ilha de Guam, que fica no Pacífico Sul e pertence aos Estados Unidos e, inclusive, já foi ameaçada pelo presidente norte-coreano. A reportagem mostra também várias fotos do Kim Jong-un acompanhando o teste, né, feito durante o amanhecer. E foi montado um pequeno escritório para que ele e vários generais pudessem assistir ao teste, né? No fim, tem uma foto de todos eles comemorando o sucesso do lançamento. Agora, um comunicado divulgado pelo governo de Pyongyang explicou que hoje por que os norte-coreanos estão insistindo com esse programa nuclear que está deixando todo mundo com dor de cabeça, né? O mundo inteiro em suspense, mesmo sabendo que é um país pobre, com uma população de 25 milhões de pessoas que passam fome. E a nota diz o seguinte, que o objetivo é criar um equilíbrio com o poderio militar dos Estados Unidos. A gente não pode esquecer que os Estados Unidos são a nação mais poderosa do mundo militarmente. Bom, na verdade, o Kim Jong-un, ele quer mesmo manter a dinastia fundada pelo avô dele no poder e acha que o único jeito de impedir uma possível anexação à força com a Coreia do Sul seja ter armas tão poderosas que ninguém possa questionar a autoridade, a legitimidade do regime dele. E aí você tem uma escalada, né, uma grande saia justa, né, esse impasse, na verdade, diplomático, porque pode ser até cão que ladra, mas não morde, mas vai saber, né? E aí, alguma perspectiva de solução, Sandra? Pois é, ninguém quer ver se esse cão vai morder mesmo, né, Leila? Tá todo mundo querendo achar uma solução diplomática antes disso. E a melhor saída, assim, o melhor dos mundos seria o quê? Conseguir pressionar a China para que a China convencesse os norte-coreanos a abrir mão desse programa de mísseis balísticos e desse programa nuclear. Só que é uma negociação muito difícil, até porque os Estados Unidos teriam que oferecer, em troca, não se meter nos assuntos internos da Coreia do Norte. E aí, como é que você faz um acordo que você fecha os olhos para uma população que está sofrendo? Né? Quem mais sofre os efeitos das sanções impostas pela ONU, com certeza, é o norte-coreano comum. Na semana que vem, líderes do mundo inteiro vão estar aqui em Nova York para a abertura dos debates da Assembleia Geral da ONU. Só que o presidente chinês Xi Jinping não vem. E ele é o único que tem uma real influência sobre a Coreia do Norte, porque é o maior parceiro comercial do país. O presidente Donald Trump, já que o Xi Jinping não vem, marcou uma reunião com o presidente da Coreia do Sul, o Moon Jae-in, e com o primeiro-ministro japonês, o Shinzo Abe. Basicamente, o que ele vai dizer é o seguinte, ele vai tentar tranquilizar esses dois aliados americanos na Ásia e dizer, olha, vou impedir a todo custo um ataque norte-coreano. Agora, será que vai mesmo, né, Leila? É um ponto de interrogação gigante no mundo nesse momento. É um xadrez complicado, né? Obrigada, viu? No fígado, Marcelo Rezende deixa 5 filhos e 5 netos. Mudar de assunto, falar de saúde. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. O número de doações de medula óssea no Brasil vem aumentando a cada ano. E para falar sobre a importância de uma atitude como essa, nós recebemos aqui no estúdio o diretor do Conselho Técnico da organização não governamental Provita, Luiz Fernando Bolzas. Doutor Luiz Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui. Olha, primeiro, a gente já bateu um papo antes, foi interessante porque as pessoas realmente têm curiosidade. Até aqui na redação, muita gente vem falar, eu quero ser doador, o que eu faço? Conta pra gente qual a importância da doação da medula óssea para a pessoa que recebe. Isso pode significar a cura de uma doença?
Com certeza. Existem, como a medula óssea é a fábrica dos componentes do sangue e do sistema imunológico, existem várias doenças que são originárias da própria medula óssea ou que têm no seu tratamento algo que afeta a medula óssea. Então, só cerca de 25, 30% dos pacientes que precisam de um transplante para ser curado da sua doença conseguem essa doação na família. É por isso que é importante a gente ter registros e cadastros que tenham representatividade da população, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, para atender esses pacientes que não têm um doador familiar e que precisam de realizar um transplante. E daí como que a pessoa se cadastra? O que tem que fazer? É só um exame de sangue ou já faz uma coleta? Não, nesse primeiro momento, que é o momento em que nós fazemos o cadastro, são dados pessoais, nome, endereço, telefone, e-mail, dados o mais precisos possíveis, né, sem erros, e uma coleta de uma amostra de sangue. Essa amostra de sangue servirá para determinar a característica genética do doador e armazenar esses dados num computador, no sistema de computadores, banco de dados. No futuro, quando houver um paciente necessitando de um transplante, o dado do paciente é cruzado com o dado do doador. E aí nós vamos então selecionar esse doador e chamá-lo para a realização da doação efetivamente. Que daí é a coleta que todo mundo lembra, né? Que tem que tirar ali da medula. São dois métodos de coleta. O método mais tradicional é com anestesia geral, com agulhas que a gente retira dos ossos da bacia. Muito bem tolerado pelo doador. É um procedimento que dura em torno de 2 horas e o doador fica em torno de 24 horas em observação no hospital e depois tem alta. Lembrando que esse tecido, que é a medula óssea, ele se regenera com muita rapidez. Então, em torno de 15 dias após a retirada, tudo que foi retirado, a quantidade já está outra vez regenerada para o doador. E o segundo método é um método mais moderno, que é a obtenção dessas células que são usadas no transplante através de umas máquinas, como se fosse uma máquina que filtra as células-tronco no banco de sangue, retirando aí do sangue periférico. Então, não é necessária anestesia, não é necessária a punção com agulha para a retirada das células. Lembrando que a decisão de usar um método ou outro é uma decisão médica. Então, depende do caso, depende do que o paciente apresenta também. Agora, a gente tem um cadastro já no Brasil que é usado mundialmente, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como que é feita a compatibilidade. Tem a ver com o tipo sanguíneo? Qual que é a forma de encontrar alguém compatível? Esse é um ponto interessante. O cadastro brasileiro, que é o REDOME, ele tem hoje cerca de 4.300.000 doadores. É o terceiro maior registro do mundo, só perdendo para os Estados Unidos e para a Alemanha. Mas é um cadastro muito interessante, porque ele tem uma representação de uma população, que é a população brasileira, de intensa miscigenação. Isso é importante para se encontrar um doador para um brasileiro, mas também para outros pacientes que estão em outras partes do mundo, né? Essa compatibilidade ela não é relacionada ao tipo sanguíneo, ao sexo do doador ou do paciente. Ela é relacionada a um grupo de genes que está num cromossomo, cromossomo 6, que determina o nosso sistema imunológico. É dali desse grupo de genes, do sistema principal de histocompatibilidade, que sai a determinação das nossas defesas. Para se evitar, por exemplo, uma rejeição, para se evitar um tipo de agressão ao organismo. Então, a compatibilidade que nós buscamos é nesse sistema que está localizado nesse cromossomo. Doutor Luiz Fernando Bouzas, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Globo News. As pessoas devem procurar, então, o Redoma, que é o programa de cadastro. Muito obrigada. Muito obrigado. O Redome tem um site, que é o redome.inca.gov.br, e a Associação Provita, que ajuda os pacientes, tem também um site, que é provita.org.br. Recado dado. Muito obrigada. Obrigado a todos. Teria alcance suficiente para atingir a ilha de Guam, que fica no Pacífico Sul e pertence aos Estados Unidos e, inclusive, já foi ameaçada pelo presidente norte-coreano. A reportagem mostra também várias fotos do Kim Jong-un acompanhando o teste, né, feito durante o amanhecer. E foi montado um pequeno escritório para que ele e vários generais pudessem assistir ao teste, né? No fim, tem uma foto de todos eles comemorando o sucesso do lançamento. Agora, um comunicado divulgado pelo governo de Pyongyang explicou que hoje
por que os norte-coreanos estão insistindo com esse programa nuclear que está deixando todo mundo com dor de cabeça, né? O mundo inteiro em suspense, mesmo sabendo que é um país pobre, com uma população de 25 milhões de pessoas que passam fome. E a nota diz o seguinte, que o objetivo é criar um equilíbrio com o poderio militar dos Estados Unidos. A gente não pode esquecer que os Estados Unidos são a nação mais poderosa do mundo militarmente. Bom, na verdade, o Kim Jong-un, ele quer mesmo é manter a dinastia fundada pelo avô dele no poder e acha que o único jeito de impedir uma possível anexação à força com a Coreia do Sul seja ter armas tão poderosas que ninguém possa questionar a autoridade, a legitimidade do regime dele. E aí você tem uma escalada, né, uma grande saia justa, né, esse impasse, na verdade, diplomático, porque pode ser até cão que ladra, mas não morde, mas vai saber, né? E aí, alguma perspectiva de solução, Sandra? Pois é, ninguém quer ver se esse cão vai morder mesmo, né, Leila? Tá todo mundo querendo achar uma solução diplomática antes disso. E a melhor saída, assim, o melhor dos mundos seria o quê? Conseguir pressionar a China para que a China convencesse os norte-coreanos a abrir mão desse programa de mísseis balísticos e desse programa nuclear. Só que é uma negociação muito difícil, até porque os Estados Unidos teriam que oferecer, em troca, não se meter nos assuntos internos da Coreia do Norte. E aí, como é que você faz um acordo que você fecha os olhos para uma população que está sofrendo? Né? Quem mais sofre os efeitos das sanções impostas pela ONU, com certeza, é o norte-coreano comum. Na semana que vem, líderes do mundo inteiro vão estar aqui em Nova York para a abertura dos debates da Assembleia Geral da ONU. Só que o presidente chinês Xi Jinping não vem. E ele é o único que tem uma real influência sobre a Coreia do Norte, porque é o maior parceiro comercial do país. O presidente Donald Trump, já que o Xi Jinping não vem, marcou uma reunião com o presidente da Coreia do Sul, o Moon Jae-in, e com o primeiro-ministro japonês, o Shinzo Abe. Basicamente, o que ele vai dizer é o seguinte, ele vai tentar tranquilizar esses dois aliados americanos na Ásia e dizer, olha, vou impedir a todo custo um ataque norte-coreano. Agora, será que vai mesmo, né, Leila? É um ponto de interrogação gigante no mundo nesse momento. É um xadrez complicado, né? Obrigada, viu? No fígado. Marcelo. No Brasil vem aumentando a cada ano e para falar sobre a importância de uma atitude como essa, nós recebemos aqui no estúdio o diretor do Conselho Técnico da organização não governamental Provita, Luiz Fernando Bouzas. Doutor Luiz Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui. Olha, primeiro, a gente já bateu um papo antes, foi interessante porque as pessoas realmente têm curiosidade. Até aqui na redação, muita gente vem falar, eu quero ser doador, o que eu faço? Conta pra gente qual é a importância da doação da medula óssea para a pessoa que recebe. Isso pode significar a cura de uma doença? Com certeza. Como a medula óssea é a fábrica dos componentes do sangue e do sistema imunológico, existem várias doenças que são originárias da própria medula óssea ou que têm no seu tratamento algo que afeta a medula óssea. Então, só cerca de 25, 30% dos pacientes que precisam de um transplante para ser curado da sua doença conseguem essa doação na família. É por isso que é importante a gente ter registros e cadastros que tenham representatividade da população, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, para atender esses pacientes que não têm um doador familiar e que precisam de realizar um transplante. E daí como que a pessoa se cadastra? O que tem que fazer? É só um exame de sangue ou já faz uma coleta? Não, nesse primeiro momento, que é o momento em que nós fazemos o cadastro, são dados pessoais, nome, endereço, telefone, e-mail, dados o mais precisos possíveis, né, sem erros, e uma coleta de uma amostra de sangue. Essa amostra de sangue servirá para determinar a característica genética do doador e armazenar esses dados num computador, no sistema de computadores, banco de dados. No futuro, quando houver um paciente necessitando de um transplante, o dado do paciente é cruzado com o dado do doador. E aí nós vamos, então, selecionar esse doador e chamá-lo para a realização da doação efetivamente. Que daí é a coleta, que todo mundo lembra, né? Que tem que tirar ali da medula. São dois métodos de coleta. O método mais tradicional é com anestesia geral, com agulhas que a gente retira dos ossos da bacia. Muito bem tolerado pelo doador,
É um procedimento que dura em torno de 2 horas e o doador fica em torno de 24 horas em observação no hospital e depois tem alta. Lembrando que esse tecido, que é a medula óssea, ele se regenera com muita rapidez. Então, em torno de 15 dias após a retirada, tudo que foi retirado, a quantidade já está outra vez regenerada para o doador. E o segundo método é um método mais moderno, que é a obtenção dessas células que são usadas no transplante através de umas máquinas, como se fosse uma máquina que filtra as células-tronco no banco de sangue, retirando aí do sangue periférico. Então, não é necessário anestesia, é por isso que é importante a gente ter registros e cadastros que tenham representatividade da população, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, para atender esses pacientes que não têm um doador familiar e que precisam de realizar um transplante. E daí como que a pessoa se cadastra? O que tem que fazer? É só um exame de sangue ou já faz uma coleta? Não, nesse primeiro momento, que é o momento em que nós fazemos o cadastro, são dados pessoais, nome, endereço, telefone, e-mail, dados o mais precisos possíveis, né, sem erros, e uma coleta de uma amostra de sangue. Essa amostra de sangue servirá para determinar a característica genética do doador e armazenar esses dados num computador, no sistema de computadores, banco de dados. No futuro, quando houver um paciente necessitando de um transplante, o dado do paciente é cruzado com o dado do doador. E aí nós vamos então selecionar esse doador e chamá-lo para a realização da doação efetivamente. Que daí é a coleta que todo mundo lembra, né? Que tem que tirar ali da medula. São 2 métodos de coleta. O método mais tradicional é com anestesia geral, com agulhas que a gente retira dos ossos da bacia. Muito bem tolerado pelo doador. É um procedimento que dura em torno de 2 horas e o doador fica em torno de 24 horas em observação no hospital e depois tem alta. Lembrando que esse tecido, que é a medula óssea, ele se regenera com muita rapidez. Então, em torno de 15 dias após a retirada, tudo que foi retirado, a quantidade já está outra vez regenerada para o doador. E o segundo método é um método mais moderno, que é a obtenção dessas células que são usadas no transplante através de umas máquinas, como se fosse uma máquina que filtra as células-tronco no banco de sangue, retirando aí do sangue periférico. Então, não é necessária anestesia, não é necessária a punção com agulha para a retirada das células. Lembrando que a decisão de usar um método ou outro é uma decisão médica. Então, depende do caso, depende do que o paciente apresenta também. Agora, a gente tem um cadastro já no Brasil que é usado mundialmente, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como que é feita a compatibilidade. Tem a ver com o tipo sanguíneo? Qual que é a forma de encontrar alguém compatível? Esse é um ponto interessante. O cadastro brasileiro, que é o REDOME, ele tem hoje cerca de 4.300.000 doadores. É o 3º maior registro do mundo, só perdendo para os Estados Unidos e para a Alemanha. Mas é um cadastro muito interessante, porque ele tem uma representação de uma população, que é a população brasileira, de intensa miscigenação. Isso é importante para se encontrar um doador para um brasileiro, mas também para outros pacientes que estão em outras partes do mundo, né? Essa compatibilidade ela não é relacionada ao tipo sanguíneo, ao sexo, chamá-lo para a realização da doação efetivamente. Que daí é a coleta que todo mundo lembra, né? Que tem que tirar ali da medula. São 2 métodos de coleta. O método mais tradicional é com anestesia geral, com agulhas que a gente retira dos ossos da bacia. Muito bem tolerado pelo doador. É um procedimento que dura em torno de 2 horas e o doador fica em torno de 24 horas em observação no hospital e depois tem alta. Lembrando que esse tecido, que é a medula óssea, ele se regenera com muita rapidez. Então, em torno de 15 dias após a retirada, tudo que foi retirado, a quantidade já está outra vez regenerada para o doador. E o segundo método é um método mais moderno, que é a obtenção dessas células que são usadas no transplante através de umas máquinas, como se fosse uma máquina que filtra as células-tronco no banco de sangue, retirando aí do sangue periférico. Então, não é necessária anestesia, não é necessária a punção com agulha para a retirada das células.
Lembrando que a decisão de usar um método ou outro é uma decisão médica, então depende do caso, depende do que o paciente apresenta também. Agora a gente tem um cadastro já no Brasil que é usado mundialmente, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como que é feita a compatibilidade. Tem a ver com tipo sanguíneo? Qual que é a forma de encontrar alguém compatível? Esse é um ponto interessante. O cadastro brasileiro, que é o REDOME, ele tem hoje cerca de 4.300.000 doadores. É o terceiro maior registro do mundo, só perdendo para os Estados Unidos e para a Alemanha. Mas é um cadastro muito interessante, porque ele tem uma representação de uma população, que é a população brasileira, de intensa miscigenação. Isso é importante para se encontrar um doador para um brasileiro, mas também para outros pacientes que estão em outras partes do mundo, né? Essa compatibilidade ela não é relacionada ao tipo sanguíneo, ao sexo do doador ou do paciente. Ela é relacionada a um grupo de genes que está num cromossomo, cromossomo 6, que determina o nosso sistema imunológico. É dali desse grupo de genes, do sistema principal de histocompatibilidade, que sai a determinação das nossas defesas. Para se evitar, por exemplo, uma rejeição, para se evitar um tipo de agressão ao organismo. Então, a compatibilidade que nós buscamos é nesse sistema que está localizado nesse cromossomo. Doutor Luiz Fernando Bouzas, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Globo News. As pessoas devem procurar, então, o Redoma, que é o programa de cadastro. Muito obrigada. Muito obrigado. O Redome tem um site, que é o redome.inca.gov.br, e a Associação Provita, que ajuda os pacientes, tem também um site, que é provita.org.br. Recado dado. Muito obrigada. Contra os Estados Unidos. Quem tem os detalhes para a gente é a correspondente Sandra Coutinho, fala com a gente de Nova York. Oi, Sandra. O regime norte-coreano divulgou essas imagens e fez também um comunicado sobre esse lançamento, né? Pois é, Leila, boa tarde para você também, para todo mundo. Olha, vamos falar primeiro das imagens, né? Que, como sempre, é aquela superprodução da TV estatal norte-coreana, né? Com vários ângulos mostrando o lançamento do míssil Hwasong-12. É um míssil de longo alcance, né? Que foi lançado na última quinta-feira pelo nosso horário, sexta-feira de manhã pelo horário asiático. Caiu a 2 quilômetros de Hokkaido, que é uma ilha que fica no norte do arquipélago japonês. Hwasong voou a uma altitude máxima de 770 mil metros e percorreu 3.700 quilômetros, ou seja, teria alcance suficiente para atingir a ilha de Guam, que fica no Pacífico Sul e pertence aos Estados Unidos e, inclusive, já foi ameaçada pelo presidente norte-coreano. A reportagem mostra também várias fotos do Kim Jong-un acompanhando o teste, né, feito durante o amanhecer. E foi montado um pequeno escritório para que ele e vários generais pudessem assistir ao teste, né? No fim, tem uma foto de todos eles comemorando o sucesso do lançamento. Agora, um comunicado divulgado pelo governo de Pyongyang explicou que hoje por que os norte-coreanos estão insistindo com esse programa nuclear que está deixando todo mundo com dor de cabeça, né? O mundo inteiro em suspense, mesmo sabendo que é um país pobre, com uma população de 25 milhões de pessoas que passam fome. E a nota diz o seguinte, que o objetivo é criar um equilíbrio com o poderio militar dos Estados Unidos. A gente não pode esquecer que os Estados Unidos são a nação mais poderosa do mundo militarmente. Bom, na verdade, o Kim Jong-un, ele quer mesmo manter a dinastia fundada pelo avô dele no poder e acha que o único jeito de impedir uma possível anexação à força com a Coreia do Sul seja ter armas tão poderosas que ninguém possa questionar a autoridade, a legitimidade do regime dele. E aí você tem uma escalada, né, uma grande saia justa, né, esse impasse, na verdade, diplomático, porque pode ser até cão que ladra, mas não morde, mas vai saber, né? E aí, alguma perspectiva de solução, Sandra? Pois é, ninguém quer ver se esse cão vai morder mesmo, né, Leila? Tá todo mundo querendo achar uma solução diplomática antes disso. E a melhor saída, assim, o melhor dos mundos seria o quê? Conseguir pressionar a China para que a China convencesse os norte-coreanos a abrir mão desse programa de mísseis balísticos e desse programa nuclear. Só que é uma negociação muito difícil, até porque os Estados Unidos teriam que oferecer, em troca, não se meter nos assuntos internos da Coreia do Norte. E aí, como é que você faz um acordo que você fecha os olhos para uma população que está sofrendo? Né? Quem mais sofre da sua doença conseguem essa doação na família.
É por isso que é importante a gente ter registros e cadastros que tenham representatividade da população, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, para atender esses pacientes que não têm um doador familiar e que precisam de realizar um transplante. E daí como que a pessoa se cadastra? O que tem que fazer? É só um exame de sangue ou já faz uma coleta? Não, nesse primeiro momento, que é o momento em que nós fazemos o cadastro, são dados pessoais, nome, endereço, telefone, e-mail, dados o mais precisos possíveis, né, sem erros, e uma coleta de uma amostra de sangue. Essa amostra de sangue servirá para determinar a característica genética do doador e armazenar esses dados num computador, no sistema de computadores, banco de dados. No futuro, quando houver um paciente necessitando de um transplante, o dado do paciente é cruzado com o dado do doador. E aí nós vamos então selecionar esse doador e chamá-lo para a realização da doação efetivamente. Que daí é a coleta que todo mundo lembra, né? Que tem que tirar ali da medula. São dois métodos de coleta. O método mais tradicional é com anestesia geral, com agulhas que a gente retira dos ossos da bacia. Muito bem tolerado pelo doador, é um procedimento que dura em torno de 2 horas e o doador fica em torno de 24 horas em observação no hospital e depois tem alta. Lembrando que esse tecido, que é a medula óssea, ele se regenera com muita rapidez. Então, em torno de 15 dias após a retirada, tudo que foi retirado, a quantidade já está outra vez regenerada para o doador. E o segundo método é um método mais moderno, que é a obtenção dessas células que são usadas no transplante através de umas máquinas, como se fosse uma máquina que filtra as células-tronco no banco de sangue, retirando aí do sangue periférico. Então, não é necessário anestesia, é por isso que é importante a gente ter registros e cadastros que tenham representatividade da população, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, para atender esses pacientes que não têm um doador familiar e que precisam de realizar um transplante. E daí como que a pessoa se cadastra? O que tem que fazer? É só um exame de sangue ou já faz uma coleta? Não, nesse primeiro momento, que é o momento em que nós fazemos o cadastro, são dados pessoais, nome, endereço, telefone, e-mail, dados o mais precisos possíveis, né, sem erros, e uma coleta de uma amostra de sangue. Essa amostra de sangue servirá para determinar a característica genética do doador e armazenar esses dados num computador, no sistema de computadores, banco de dados. No futuro, quando houver um paciente necessitando de um transplante, o dado do paciente é cruzado com o dado do doador. E aí nós vamos então selecionar esse doador e chamá-lo para a realização da doação efetiva. 30% dos pacientes que precisam de um transplante para ser curado da sua doença conseguem essa doação na família. É por isso que é importante a gente ter registros e cadastros que tenham representatividade da população, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, para atender esses pacientes que não têm um doador familiar e que precisam de realizar um transplante. E daí como que a pessoa se cadastra? O que tem que fazer? É só um exame de sangue ou já faz uma coleta? Não, nesse primeiro momento, que é o momento em que nós fazemos o cadastro, são dados pessoais, nome, endereço, telefone, e-mail, dados o mais precisos possíveis, né, sem erros, e uma coleta de uma amostra de sangue. Essa amostra de sangue servirá para determinar a característica genética do doador e armazenar esses dados num computador, no sistema de computadores, banco de dados. No futuro, quando houver um paciente necessitando de um transplante, o dado do paciente é cruzado com o dado do doador. E aí nós vamos então selecionar esse doador e chamá-lo para a realização da doação efetivamente. Que daí é a coleta que todo mundo lembra, né? Que tem que tirar ali da medula. São dois métodos de coleta. O método mais tradicional é com anestesia geral, com agulhas que a gente retira dos ossos da bacia. Muito bem tolerado pelo doador, é um procedimento que dura em torno de 2 horas e o doador fica em torno de 24 horas em observação no hospital e depois tem alta. Lembrando que esse tecido, que é a medula óssea, ele se regenera com muita rapidez. Então, em torno de 15 dias após a retirada, tudo que foi retirado, a quantidade já está outra vez regenerada para o doador. E o segundo método é um método mais moderno, que é a obtenção dessas células que são usadas no transplante através de umas máquinas, como se fosse uma máquina que filtra as células-tronco no banco de sangue,
retirando aí do sangue periférico. Então, não é necessária anestesia, não é necessária a punção com agulha para a retirada das células. Lembrando que a decisão de usar um método ou outro é uma decisão médica, então depende do caso, depende do que o paciente apresenta também. Agora a gente tem um cadastro já no Brasil que é usado mundialmente, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como que é feita a compatibilidade. Tem a ver com o tipo sanguíneo? Qual que é a forma de encontrar alguém compatível? Esse é um ponto interessante. O cadastro brasileiro, que é o REDOME, ele tem hoje cerca de 4.300.000 doadores. É o terceiro maior registro do mundo, só perdendo para os Estados Unidos e para a Alemanha. Mas é um cadastro muito interessante, porque ele tem uma representação de uma população, que é a população brasileira, de intensa miscigenação. Isso é importante para se encontrar um doador para um brasileiro, mas também para